Hoje, Olá, boa boa noite. noite. Depois de muita Amém. luta, conseguimos, graças a Deus. Glória a Deus. Pena que a gente Ai, celular gente. emprestado de Rafa, mas está tudo bom. O bom é que nós estamos aqui, né? Graças a Depois de Deus. toda a preparação, nós estamos aqui, deu tudo certo, graças ao Senhor. Que Com bom, alguns pela minutos de perseverança. atraso, com alguns minutinhos de atraso, quero agradecer ao Senhor, né? Pelo Senhor estar nos Amém. guardando, nos trazendo aqui, para nós termos um pouco mais de comunhão na palavra, Amém. né? Deixa eu me apresentar aqui. Eu sou a Jo, hoje coopero no Ministério de Mulheres da Região 1, né? E estou aqui com a irmã Rosa. Rosa também é uma cooperadora do Ministério, né? E eu me reúno na Igreja no Paranoá, no Distrito Federal. E a Rosa? Na igreja em Brasília, Distrito Federal também. Amém. Muito bom estar aqui com Amém. vocês. Que bênção. E Amém. nosso intuito aqui é falar um pouco, né, sobre o mês de outubro tem uma simbologia muito grande, né, em relação à prevenção, conscientização, né, prevenção ao câncer de mama. Sim, E a gente sabe que nosso ser não é feito só para só nossa parte física, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. Nós teremos aí uma série, né, de lives, graças ao Senhor, nesse mês de outubro, falando de cada aspecto, né, que contempla o nosso ser quanto mulheres, né, como seres graças a humanos, Deus. né, e filhas do Senhor. Ó, Amém. Senhor Jesus, aproveitando que as Amém. irmãs estão entrando aí, quero pedir para vocês, sabe esse aviãozinho que está embaixo? Clica nele, manda para 5 amigas, né? Já Colocado convidando para a live. Eu já vou mandar aqui, também vou aproveitar para convidar, né, irmãs a virem participar conosco aqui, online, ao vivo. enviar para minha mãe. Que maravilha. Vamos lá. Vamos enviando. Convidar para que mais irmãs estejam aqui conosco, né? Interagindo e participando. Para você que já está aí, nós queremos agradecer a sua presença, estamos muito felizes, né? Olha só, a irmã Carla aqui falando que mandou para 50. Glória a Deus, entra aí. Amém. Que muitas irmãs possam entrar e participar desse momento, né? Falando da Amém. palavra do Senhor e Amém. falando sobre a nossa saúde, né? Então vamos aí poder explorar um pouco mais, né, da palavra. Então, todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindas, bem-vindas. Queremos não alcançar apenas as que estão agora presentes, mas queremos mais. Então, nós convidamos a você enviar aí essa live para mais pessoas, para que mais irmãs, mais amigas sejam alcançadas, tá bem? Então, ó, já está aumentando aí, né? Coisa boa, graças ao Senhor. Bem, como algumas estavam ausentes aqui no iniciozinho, vou rapidamente repetir e contextualizar. O mês de outubro é um mês destinado, né, à conscientização, à prevenção do câncer de mama. Então, nós Amém. teremos uma série de lives que vão abordar o cuidado que nós devemos ter, né, quanto nós, filhos do Senhor. Então, tem 3 aspectos do nosso ser, que é nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito, né? E o tema da live de hoje, vou até pegar uma colinha só para não perder mesmo, a frase de fato que é mulher virtuosa cuida. Essa é a nossa série. E a de hoje, em especial, é mulher virtuosa cuida do Cuida seu dos viver teus. com Deus. Amém. Amém. E esse viver com Deus é o aspecto espiritual, né? Então, já que as irmãs estão entrando aí, a gente já vai começar um pouquinho aqui a falar. Vou aproveitar a presença da irmã Rosa para nós explorarmos um pouco mais sobre esse assunto, né? Como você deve cuidar, né, do seu viver com Deus, da sua caminhada com Deus. E eu queria perguntar para a irmã Rosa aqui como ela vive, qual é os princípios que norteiam o seu caminho, né? Nessa busca, nessa convivência com o Senhor.
Ju, são vários princípios, mas especialmente para hoje, eu acho importante comentar sobre dois, a oração e a palavra. É como se fossem irmãs gêmeas, né? Não existe oração sem o combustível da palavra, e a palavra, ela é reavivada dentro de nós também por meio da oração, que ajuda no exercício Amém. do Espírito. Então, eu creio que esses dois Amém. princípios me mantêm em oração e baseada na palavra, para que eu possa ter um viver cristão conforme a vontade do Senhor. Acho que todas nós, né? Amém. É o básico que eu preciso fazer. Amém. Eu até pode comparar com o andar, né? Nós temos um andar com a perna direita, com a perna esquerda, e Sim, isso dá o compasso nessa jornada. sim, Então é interessante você trazer esses dois elementos. A gente poderia até colocar que nosso andar, exemplo, né? Nosso andar da perna direita é a oração e nossa perna esquerda a palavra, né? E sim, aí, quando a gente pega uma dessas vertentes, por exemplo, vamos começar aí pela oração. Como a gente sim. pode trabalhar, desmembrar um pouco essa relação da oração? Porque às vezes a gente pode pensar assim, ah, a oração. Quando muitas pessoas definem a oração como um momento de pedir a Deus sobre algo, né? Eu É acho que verdade. as pessoas têm esse conceito. Mas Uhum, como é para você, né? O que que a palavra de Deus uhum. diz sobre a oração para nós? Tem vários aspectos, né? A oração, ela tem várias funções. Ela pode ser para pedir, pode ser para interceder por outra pessoa, clamar, mas na minha experiência é muito mais para estar perto do Senhor. Amém. Por meio da oração, eu converso com o Senhor. De uma maneira simples, a oração é ter comunhão, conversar com Deus, e por meio do Amém. Espírito. Assim, eu vejo que tem alguns aspectos da oração que eu acho importante pontuar. Por exemplo, eu preciso ter o meu momento de oração sozinha. Logo quando acordar, até nós temos o alimento diário diz assim que se levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando o Amém. Senhor. E a partir dali já engata com uma oração. Senhor, eu entrego o meu Amém. dia. E de uma maneira simples, sabe, Ju? Não precisa complicação. O nosso Deus, ele é simples, ele é descomplicado. Amém. Ele abriu todo o Amém. caminho para que nós pudéssemos estar constantemente conversando, tendo comunhão com ele. E Amém. esse aspecto individual é fundamental para que eu me mantenha num viver cristão adequado. Se o meu Amém. viver individual não estiver queimando, se eu não tiver, eu tenho um hábito de trabalhar, ao longo dos anos eu adquiri esse hábito de trabalhar quando eu consigo ouvindo o hino, ou então, quando eu não consigo ouvir, eu converso com o Senhor. Fico conversando com o Senhor interiormente, em oração. Inclusive, hoje, quando você ligou para mim, eu estava conversando com o Senhor. Amém. E isso é uma característica do nosso viver individual. Porque qualquer momento que acontecer alguma investida do inimigo, por estar em oração, por estar em comunhão com o Senhor, eu posso vencer essa situação no Senhor. Amém. Então, isso é um aspecto muito importante. E o coletivo, o individual vai me levar para o coletivo, para o meu viver de igrejar, para estar na rede de cuidado, orando com as irmãs, orando pelas irmãs e elas orando por mim. Sim. Sim. Nós temos visto muito em Efésios que o Senhor, ele se fez por cabeça do corpo, que é a igreja, e tudo está Amém. sob os pés do Senhor. E a Verdade. oração, ela traz a vontade de Deus para a terra. Então, eu Sim. fico bem impressionada com esses dois aspectos, do individual para o coletivo. Se o meu Sim. individual ficar fragilizado, eu vou fragilizar também a minha porção no viver coletivo. É Na minha verdade. experiência tem sido assim. Ai, muito interessante. Vou até voltar aqui nos comentários, que enquanto você trazia sua experiência, as irmãs puderam compartilhar aqui, né, essa experiência, o que é essa comunhão, né, conversa com Deus, que de fato Amém. deve ser, né, é uma troca, e uma conversa não é só uma pessoa quem diz, né, mas Sim, existe um diálogo, é isso que precisa acontecer, né? sim.
Naturalmente, o viés é que aconteça uma conversa vindo apenas de nós, né? Senhor e tal, mas existe um momento que nós precisamos ouvir. Amém. Bem, Amém. E travou assim, aqui, eu não... não, Sim. para mim não. Ah, não. Algo que eu acho interessante também na oração é que nós sempre falamos orar e conversar com Deus. Só que é uma Sim, conversa por meio do Espírito. Esse é o diferencial. Não é uma sim, conversa apenas como de repente, eu tenho uma conversa com qualquer pessoa. Com o Senhor sim. é por meio do Espírito. E tem Amém. essa via de mão Essa dupla, conexão. essa conexão, porque o Senhor vem com seu consolo, com o seu amor, com a sua palavra Sim, no momento que eu estou precisando. Às vezes ele vem com um abraço, mas a sim. oração é um dos princípios fundamentais para uma Amém. mulher É cristã. e é interessante porque as irmãs colocaram aqui, né, que a oração traz a vontade de Deus para a terra, né? Amém. E, inclusive, isso foi uma coisa que até repetiram aqui, mas é exatamente isso. A oração é a busca, da presença do Senhor, né? Senhor Jesus. A oração Amém. liga a vontade do Senhor, né? A nossa. É muito interessante aqui. Talvez eu possa não ter conseguido contemplar todos aqui para uma. Não estou conseguindo pegar uma direitinho aqui, mas é exatamente isso, assim. A comunhão com o Senhor, ela precisa ser constante. E até você falando dessa experiência, porque tem esses dois aspectos também dentro da oração, né? A oração individual e a oração coletiva, né? A Sim. individual que você precisa é realmente abrir seu coração, ter esse momento de intimidade. E o coletivo nesse aspecto de você ter força, né? Porque quando você ora com mais alguém, né? A palavra mesmo diz, então isso fortalece, a oração é elevada aos céus. Amém. Amém. E isso é transformador. Tem Pode falar. experiência, por exemplo, Ana, quando ela estava com o coração constrangido, ela estava tão constrangida, tão sofrida, que ela orava assim, só movendo os lábios, e o Senhor ouvia a oração dela, né? E era Amém. algo que ela orava só para ela. Daniel, quando ele orava no quarto dele, era ele e o Senhor, apesar das pessoas saberem e verem, né? Sim, Tem aspectos do meu viver que só o Senhor vai conseguir tocar, porque só o Espírito que geme em nós com gemidos inexprimíveis. sim. Mas existe quantos momentos na minha vida as irmãs, os irmãos, a igreja me carregou como aquele paralítico que precisava ser Amém. levado e que quantas vezes eu fui levada em oração diante do Senhor Uhum. por questões de saúde, principalmente questões de saúde. Quantas vitórias o Senhor não tem nos dado por meio da igreja. Porque a igreja, Amém. ela traz a vontade de Deus. A oração da igreja é poderosíssima. É uma Amém. bomba atômica espiritual. Então, eu amo a oração da igreja, as reuniões de oração, a oração no grupo de cuidado, tem o grupo de oração para homens também. Sim. Eu não consigo me imaginar vivendo sem orar. Amém. Não A que eu já oração. tenha alcançado, mas uma coisa eu Sim. faço. Eu Amém. procuro ter um viver de estar diante do Senhor em oração. Inclusive, Hum. uma irmã até mandou aqui que a oração ela nos transforma em novas mulheres, né? E o Sim, tema dessa live é mulheres, né? Mulheres virtuosas. Nós estamos em um processo de transformação. amém. E Sim, essa transformação começa de dentro para fora. E a parte amém. mais interna do nosso ser é o nosso espírito, né? Então, essa Amém. conexão do espírito com o espírito de Deus, né, através da oração. A oração é uma ferramenta importantíssima. Você deseja ser uma mulher transformada, né? De Óbvio. fato, você precisa acionar essa ferramenta que é a oração. Você que Sim. está aí, está sendo encorajado, né, encorajada, aproveita e manda essa live, já encaminha aí para mais 5 contatos, né, que precisam estar aqui para ouvir essa palavra e se sentirem encorajadas, né, a prosseguir. Então E vamos aí convidar mais pessoas. enquanto elas enviam os convites, eu queria só compartilhar também um ponto muito vinculado à oração.
e que às vezes é negligenciado, como se fosse uma prática do Antigo Testamento, que é o jejum. O Senhor não Sim, aboliu o jejum no Novo Testamento, tanto que ele fez até comentários, olha, perguntar por que os teus discípulos não jejuam? Ele fez, eles vão jejuar agora que o noivo está aqui, quando o noivo não estiver, ou seja, é esperado que nós façamos também, pratiquemos esse princípio do jejum, que de uma maneira simples, ele potencializa as orações. é Eu, isso eu, mesmo. amém. Eu vou até aproveitar nesse aspecto que mulheres, de forma geral, são mulheres que têm muitas atribuições, né? Muitas frentes, e acaba tomando muito tempo. E como Sim, administrar isso, né? Na era atual, com tantas atribuições, como eu posso ser uma boa dona de casa, uma boa profissional, né? Enfim, em tantos aspectos nós estamos, inclusive no serviço envolvido com a igreja, como eu posso, no meu dia a dia, aplicar a oração? Porque muitas pessoas têm esse conceito assim, que eu preciso me fechar no meu quarto, que eu sim, preciso ter um tempo só eu e Deus. Mas, claro, isso é um momento importante, importantíssimo. Você precisa, em vários momentos do seu dia, se aquietar. Mas, naturalmente, no decorrer do dia, você pode, não pode? Orar sim. também? Olha, Ju, quando o Senhor me ganhou, eu, eu era muito mais legalista do que eu sou hoje. E eu achava que as minhas orações não funcionavam porque eu não estava no meu quarto com a porta fechada, só eu e o Senhor. E eu tive algumas dificuldades porque eu gosto de orar, mas eu tinha um padrão para oração. E os irmãos Hum, foram ajudando, foram orientando e foram mostrando, foram nos ensinando, né, que em qualquer momento nós podemos e precisamos orar. A palavra diz, amém, acho que é 2 Tessalonicenses, orai sem cessar, porque essa é a vontade de Deus. amém. E quando eu acordo, eu sou um pouquinho agitada. Quando eu acordo, se eu não invocar o Senhor para lembrar que eu sou crente, eu já acordo igual um furacão. Café da manhã, banho, Fazendo as roupa. coisas. Quando eu acordo, eu já faço, Senhor Jesus. Aí já engato. Sim. Porque se eu não engatar na oração, passa. Eu estou sendo bem transparente para vocês. E não pode deixar passar, né? Na hora, antes de É, comer, Senhor, obrigada por essa refeição. Senhor, obrigada pelo meu trabalho. Senhor, obrigada. Também a palavra diz que nós precisamos ser gratas. Então, a gratidão amém, também é um bom combustível para a oração. Não tá, não, amém. no trabalho, às vezes, nós passamos por dificuldades no trabalho, né? Às vezes tem uma Sim, situação que requer mais de nós. sim. Já houve momentos de eu sair e ir para o banheiro do trabalho, me ajoelhar e orar. Amém. Que grande experiência. Desce para o subsolo, a nossa garagem é no subsolo, às vezes eu ia para o carro chorar e orar. Amém. Encorajo as irmãs, rasguem o véu, vão tal qual estão, sabe? Não, Amém. não, não façam como eu, que perdi tanto tempo criando regras para orar, quando na verdade eu só Sim. precisava abrir minha boca, invocar o Senhor e abrir o meu coração. E Amém. aí a gente vai buscando na palavra, que é o segundo princípio, vai buscando na Sim. palavra, e o Espírito vai queimando em nós. E as minhas orações, que no início eram muito voltadas para mim, que nós também precisamos orar por nós, Sim. elas também começaram a ter mais o perfume de Cristo, ter Amém. mais da vontade de Deus, não só para a minha vida, como também para a edificação do corpo de Cristo. Então, hoje, Interessante. as orações, na maioria das vezes, eu oro pelas coisas do Senhor, aí daqui a pouco as minhas até ocupam um pouco menos de espaço, porque acabam que ficam tão pequenas, Sim. mediante a obra que o Senhor está fazendo nesse universo e nos preparando para voltar. Amém. É Amém. isso mesmo. E é interessante falar disso, porque a gente quebra muitos conceitos. E isso é uma forma que às vezes até nos afasta, uma legalidade que até nos Sim, afasta da presença do Senhor. Então,
tem no nosso devocional Alimento Diário, e ele diz, né, que antes de qualquer outra coisa, a gente precisa fazer a respiração da vida, né? Que é Amém. uma oração, inclusive, que você pode levar para o seu dia, né? Que é tão breve, de 3 palavras, que é ó Senhor Jesus, né? Existem que dessa forma a gente consegue praticar a palavra que diz, né? Que a gente precisa orar sem cessar. Então, como eu Amém. posso orar sem cessar? Está constantemente chamando o Senhor, estando, desfrutando da sua presença. E Amém. existem vários mecanismos, inclusive, né? Eu, Sim. particularmente, amo louvar. Amo adorar o meu Senhor cantando com salmos e cânticos. Isso é Porque muito você tem desfrutável. o dom do louvor. A minha voz não me permite. Mas existem palavras, inclusive as palavras cantadas, elas nos ajudam, né? A gente Sim. tinha comentado anteriormente que essa questão da música, eu estava conversando com a Rosa no offline, Musicalidade. a musicalidade, ela nos leva, de fato, a decorar aquela palavra com maior facilidade, e dessa forma a gente Amém. consegue levar a palavra durante todo o nosso dia, né? Então é bom a Sim. gente poder conhecer louvor e hino que a gente possa levar a adoração ao nosso Senhor, né? Então Sim. é muito importante. Então a Sim. gente tem alguns gatilhos nesse sentido, né? O invocar o nome do Senhor, né? Sim. Que é o ó Senhor Jesus. Se Amém. você Sim. não conhece essa prática, eu te convido a, durante o seu dia, você poder fazer essa pequena oração. Claro, isso não Amém. exclui a oração que você precisa, de fato, desfrutar do nosso Senhor, mas Amém. isso vai te fazer voltar do seu estado, da sua rotina, corrida, ela vai te levar para um ambiente chamado Espírito, que é onde Deus ali Amém. vai ter comunhão contigo, né? Então é importante a gente Amém. poder ter esse gatilho. E naturalmente, o louvor, nós precisamos louvar e cantar o nosso Senhor, porque é algo que ele realmente se agrada, né? Então vamos aí Amém. aproveitar essa E ferramenta. só de E uma aí você maneira falou, prática, sim. Pode falar, sim. desculpa, pode falar. Só que eu E ia aí fazer um falando da questão exemplo do palavra, louvor, sim, como pode orar falar. o louvor. Tem Ah, um hino que eu amo, que foi o primeiro hino que eu aprendi quando o Senhor me ganhou, que é sim. Senhor, eu não vou cantar, tá? Senão todo mundo vai sair da live. Não, Diz, não. Senhor, diz assim, Senhor, Amém. eu amo a ti e não há ninguém como tu. Acho que é o C certo. Amém. E às vezes, quando a minha mente está agitada e eu não consigo me aquietar, eu pego uma porção de hino, do hino e faço, Senhor, eu amo a ti. Não há ninguém como Amém. tu, Senhor, em todo o universo. Meu amor, Amém. outro além de ti não tenho eu. Jesus, Amém. eu amo a ti. Senhor, eu Eu quero amo a amar ti. mais do Senhor. Eu também Ó pegar as porções do Senhor, eu amo a hino e ti. transformar em uma oração. Isso também me ajuda Exatamente. bastante. Amém. Muito bom. E outra coisa também, a prática, né? Vinculando com o que você falou, a gente tem essa ferramenta, a oração e a palavra. E o interessante é que na palavra nós podemos pegar versículos de fato e desfrutá-los, Sim. né? Fazê-los da nossa oração. Inclusive, quando a gente estava dando comunhão para essa live, né? E eu falei para a Rosa, um versículo que eu peguei e fui desfrutando com ela, né? Falei, buscai as coisas lá do alto. Falei, Amém. Sim. Senhor, quantas coisas eu tenho buscado nessa terra? Eu quero buscar as coisas lá do alto. E eu fui Amém. desfrutando, né? E isso precisa ser uma prática em nós. Não Sim. por obrigatoriedade, enfim, mas por Espontâneo. necessidade. Sim. Até retomando, nós temos 3 aspectos, é o que fala, né, a palavra, segundo Tessalonicenses 5:23, que nós precisamos ser Sim. santificados, no nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Então, todas essas 3 partes, elas precisam ser potencialmente cuidadas. A gente não pode Sim. negligenciar nenhuma delas, né? Amém. Então, por exemplo, a gente precisa sim cuidar do nosso aspecto físico, que a gente toma banho, a gente se alimenta, né? Então a gente faz minimamente uma atividade física, ou deveria estar fazendo, né? Então são coisas que fazem manutenção ao nosso corpo, esse estado físico. Ao estado da nossa alma, a gente busca coisas que saciam a nossa parte emocional, né? Algo que você quer dentro do contexto familiar, você promove um ambiente, um momento para vocês terem um momento de lazer, e isso apraz a alma, tá Sim. certo? Então, agora sim,
Claro que isso vai ser discorrido nas próximas lives, então já Tá agenda dando aí, viu? spoiler. Essa está sendo a primeira live de uma série de lives agora que vai acontecer no mês de outubro, que vão abordar os cuidados. Hoje, nessa live, nós estamos falando sobre o cuidado com o nosso espírito, tá Amém. certo? Então já vai se programando para isso. E Ju, aí, quando chega no aspecto do nosso espírito, né? A gente vem discorrendo sobre a oração e a palavra. amém. Aí, justamente, eu quero pegar o gancho da palavra que eu comentei anteriormente sobre orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 dizem: Orai sem cessar, que antes eu achava que era impossível, mas, irmãs, é possível quando nós somos simples e nós estabelecemos, deixamos o canal aberto entre nós e o Senhor. Todo momento nós podemos viver conversando, tendo comunhão com Ele. E o Amém. 18, né, diz: Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E no 19 ele Amém. diz: Não apagueis o Espírito. Então, tudo como uma consequência. Então, hoje nós já falamos sobre louvar, sobre invocar o Senhor, sobre orar, e aqui esse versículo que a palavra vem para nos dar direção, né? É a herança do Senhor, o Espírito e a palavra. Então, Amém. a palavra traz para nós que sim, é possível viver em oração, senão a palavra não diria, né? A palavra não Sim. mente. Então, a palavra diz: orai sem cessar. Ju, orai sem cessar. Amém. Esse é Amém. o mandamento do Senhor para nós, né? Essa é a Amém. palavra. Bem, Amém. e eu gostaria ainda, nesse contexto, falando de oração e de palavra, que nós precisamos zelar da nossa vida em Cristo, nós precisamos praticar a imersão, né? Que é exatamente a Amém. conjugação da palavra com a oração. Você imergir, o que que é imergir? Imergir é você Mergulhar. mergulhar. E aí tem até um corinho, né? A A palavra palavra fará. fará. Então vamos Então, vou mergulhar. mergulhar. É interessante isso, porque isso, toda vez que eu me limito na minha mente, coisa e tal, eu falo, Senhor, mas a palavra fará, então eu vou mergulhar e eu pego a palavra, eu vou decretar e oro e peço ao Senhor que aquela palavra se cumpra na minha vida, né? Então é importante essa prática. E aí, eu Sim. quero aqui rapidamente citar Deuteronômios 30, versículo 20, que diz assim: amando o Senhor. Quando você fala da comunhão da sua vida com Deus, é sobre essa relação de amor, tá bom? Amém. Então, é amando o Senhor seu Deus, dando Amém. ouvidos à sua voz. O Espírito Amém. está dizendo todo momento a nós precisamos estar atentas. O Senhor está dizendo algo na sua vida, então esteja atenta, Amém. apegando-se a Ele. Ó Senhor, por isso Amém. disto dependo, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês, né? E Amém. ele fala que para nós escolhermos a vida. E aí Amém. ele Pode prossegue. ser. Mas até é só para a gente mostrar o que é essa questão da imersão, de fato, né? Porque nós podemos hoje ter a nossa forma de ler a palavra, né? Mas o Senhor ele quer que a nossa vida seja potencializada. Não é uma vida, uma Amém. manutenção, é uma vida em plenitude, em Amém. total abundância. Então, por exemplo, a gente Amém. poderia pegar essa mesma palavra aqui e estar orando, só amando o Senhor. Senhor, eu quero amar o Amém. Senhor mais, né? Amém. Eu quero amar o Senhor hoje, eu quero amar o Senhor agora, com todo o meu Amém. coração, com Sim, toda a Senhor. minha força. Se algo que Sim. não tem ocupado tem ocupado o seu lugar no meu coração, eu peço nesse momento que o Senhor tire totalmente. O Senhor possa Amém. ter o lugar de primazia em meu coração. Ó Amém. Senhor Jesus, eu quero dar Amém. ouvido, aí prossegue, né? Seu Deus, né? Dando Amém. ouvidos. Senhor, nesse dia eu ouvi tantas coisas. Eu quero nesse Sim. momento ouvir a tua voz. Fala, Senhor, meu Amém. coração. Fala, Senhor, do Senhor, meu coração. me alcançando, me trazendo para a tua presença, Senhor Amém. Jesus. Amém. E aí ele prossegue dizendo, apegando-se a ele. Senhor, quantas vezes eu tenho me apegado a coisas alheias? Me faz apegar somente a Ti. Oh, Senhor Jesus. E é Amém. esse desenvolvimento que nós precisamos.
Isso é imersão. É você Amém. entrar na palavra e fazer dessa palavra o seu clamor a Deus. A Sim. palavra é o meio que nos conecta ao Senhor. Então, essa Amém. prática, às vezes pode até parecer, mas como assim? Irmã, se Funciona. permita, Amém. é, Se se permita. permita pegar a palavra e ler ela de uma forma nova. Falar, Senhor, eu Amém. não quero passar por nada, não quero fazer uma leitura como se lê um livro. Eu quero fazer uma leitura extraindo vida. Assim como aquela mulher Amém. tocou no Senhor e extraiu vida, né? Amém. E aquela mulher hemorrágica, nós também podemos praticar isso. E Amém. agora, é, gostaria de complementar algo, Rosa? Gostaria de ler Isaías 55:11, que é o que fez o corinho da palavra fará, então vou mergulhar. Junta Isaías Amém. 55:11 com aquela passagem das águas que vão subindo do tornozelo nos lombos e depois eu sou levada pelo rio, né? Amém. Quando eu mergulho na palavra, a palavra é água viva. Amém. E Isaías 55:11 foi um versículo que nós desfrutamos muito na conferência e temos sido muito encorajadas a viver por base da palavra. E ele Sim. veio potencializar o nosso desfrute. Diz, Amém. olha que rico, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que Amém. me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, o Senhor está dizendo: Amém. assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará. Amém. A palavra é o Amém. verbo, a palavra é A vida, palavra é o fará. próprio Deus. Então, é a palavra quem Amém. faz. Quando nós Ele desfrutamos opera. disso, quando nós mergulhamos que a palavra fará, a Oh, nossa Senhor independência, Jesus. ela some. E nós só queremos mergulhar nessa realidade para que a palavra se concretize na nossa vida, para que Amém. ela não volte, para que as pessoas para quem eu falar, ela gere vida, para que na minha casa Sim. frutifique vida, para que o meu viver Amém. seja cheio de vida, porque isso só Amém. acontece por meio da palavra. Então, quando a gente pega um Amém. versículo desse e diz, a palavra fará, a palavra fará, quando eu estou no trabalho, que eu lembro a palavra fará, é o Senhor quem vai fazer. É o meu Deus Amém. Todo-Poderoso. É o Amém. meu amado. Ele quem vai fazer. Então, eu vou Amém. mergulhar nisso. Eu vou mergulhar no Senhor. Vou Amém. mergulhar nessa Amém. realidade. Para que eu tenha um Amém. viver de paz, alegria e descanso. Para que eu cumpra o Amém. propósito do Senhor nessa terra. E para que Ele volte logo. Amém. Amém. Exatamente. Ô, Senhor. Porque de fato o Senhor tem um Amém. propósito. E se você, amado irmão, que está ouvindo essa live, sentiu algo aqui que nós compartilhamos, né, da nossa experiência, sentiu que é necessário, né, você mergulhar, eu quero sentir esse vigor do que as irmãs estão Amém. falando. Então, de fato, pega a palavra e mergulhe. Não se sinta sozinha, busque companheiras espirituais para que você possa entrar nesse rio e esse rio te molhar completamente, né? Então, Amém. repetindo o corinho, a A palavra palavra fará. fará. Então, vou Então, vou mergulhar. mergulhar. A A palavra fará. palavra fará. Então, Então, eu vou mergulhar. mergulhar. Ju, eu Oh, queria fazer um Senhor. exercício, 2 segundos, não, 10 segundinhos. Aqui Vai. eu peguei um salmo bem conhecido no nosso meio, que é da cristandade, que é o Salmo 23. E o Sim. primeiro versículo diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, Amém. como eu posso imergir, né? Sim. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu Amém. pastor. Ó Amém. Ele é Senhor, nosso seja o Senhor a pastor. me guiar nesse dia. Meu pastor, quer dizer, Amém. essa ovelha que segue junto a ti. Ô pastor Amém. Tem alguém querido, que me atrai cuida. mais. Sim, Senhor, vem atrair a todos, Amém. queremos seguir junto com o rebanho da tua igreja. Sim. Irmãos, que Amém. simples. Mas por ser tão simples, muitas vezes nós achamos que não funciona, mas É funciona. verdade. E E quando nós, muito. e quando nós damos uma musicalidade, fica mais fácil para entrar no nosso coração e nós passamos a nos apropriar com mais realidade. Amém. E realmente a palavra faz.
ela nos transforma Amém. e ela fica solidificada dentro de nós. Amém. Eu Amém. falo demais. Se deixar, eu fico. Gente. Não, e é exatamente esse sentimento que nós queremos causar nas irmãs, porque é algo que tem inundado a nossa vida e tem Amém. transformado, né? A Amém. minha forma de ler o livro diário não é a mesma. Se você lê a Amém. palavra na sua leitura, você imediatamente conectando ao Senhor, o Senhor ele toca no seu coração e ele te chama Amém. a atenção para algo. E, Amém. imediatamente quando você se sente capturado, você para e você ora e você lê e você afirma aquelas palavras e você Amém. ressignifica, né? Igual a irmã falou, quantas pessoas já leram esse versículo? Mas olha Sim. só, a imersão na palavra, você toma posse. Ele sim é meu pastor. Eu não estou Sim. sozinho. Ele me Amém. cuida. Eu não preciso me Ele me preocupar com a direção guarda. que eu vou, porque ele me Amém. guarda. E se eu fugir, ele vai com o seu cajado e me puxa, porque ele me ama, ele me cuida. Ele Amém. pode deixar todas as ovelhas que tiver. Se eu tiver me perdido, ele vai atrás de mim. Então é isso que nós Amém. precisamos alimentar de fato, né? É comer Amém. a palavra. Oh, Amém. Senhor Jesus. Amém. E é um encorajamento hoje à Amém. noite, né, Ju? É um encorajamento que o Senhor é simples, é acessível, é como a videira, né? É acessível para todos nós. A palavra Sim. está aqui na nossa boca e no nosso coração, a palavra da fé que Amém. pregamos. Então, nós temos a Amém. oração que é acessível. Eu posso ter os meus momentos íntimos no meu quarto, mas eu também posso orar lavando a roupa, eu também posso orar passando vassoura, posso orar até Sim. dirigindo. É muito bom que esteja orando dirigindo. Verdade. Nós podemos fazer todas as coisas, né? Como disse aqui em Tessalonicenses, o versículo que eu li. Se o Amém. Senhor, se orar, se para no meu conceito antigo, se eu tivesse que sempre orar no meu canto fechada, então eu não faria mais nada, que eu não ia sair mais para canto nenhum, porque no meu entendimento eu só precisava orar ali, mas o Senhor mostrou que ele é simples, né? Ele Amém. quebrou essas caixinhas da minha complicação, mostrando que onde eu estiver, Ele está comigo até a consumação do século e eu posso orar. Tenho que ter os meus Amém. momentos individuais para ouvi-lo falando com maior clareza, para receber luz, para me arrepender, né? Tem coisas que às vezes a Amém. gente esquece, a gente nem vê, nem lembra. Amém. A minha Verdade. oração de guerra com a igreja e a minha oração continuada. E eu É. encorajo as irmãs a Amém. buscarem começar. Quem ainda não tem o hábito, é buscar pelo agradecimento. Começa a Amém. agradecer pelo que Agradecer. você lembrar, e daqui a pouco seu coração começa a borbulhar, e você começa a dizer, Senhor, eu te amo tanto, eu nem merecia e o Senhor fez isso. E aí daqui a pouco Verdade. você já está acostumada, já é espontâneo. Amém. Amém, de fato. E é interessante porque quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais caminho Deus acha em você e mais ele pode Amém. fluir. Então, a oração é para nos conectar ao Senhor, mas muito mais Amém. também Deus quer de nós. Ele quer que nós sejamos canais para conectar outras Outras pessoas. pessoas até o Senhor. E existe Amém. hoje um grande incentivo para que nós possamos orar pelas pessoas. Mas como eu posso orar Amém. se eu não estou bem? Por isso que todos os dias eu preciso me cuidar, como eu escovo os meus dentes, pintei meu cabelo, espiritualmente é a mesma coisa. Eu preciso me levantar, me preparar, né? Sim. Me capacitar espiritualmente, e aí eu saio. E quando eu saio, eu sempre encontro, todas nós sempre encontramos oportunidades, né? Então, nesse momento, eu quero perguntar para você que está aí na live, eu posso orar por você, né? Pode, Então, nós eu vamos. quero. Eu sempre quero oração. Então, vou fazer aqui uma oração, né, por cada um que está aí na live e também, mas não sai logo depois da oração que eu vou fazer um pequeno, eu tenho um recadinho Tá, então importante, só tá bom? o último versículo antes de eu fechar a boca. Efésios 6:18, o apóstolo Paulo nos encoraja com oração. Depois que ele mostra todas as partes da armadura de Deus, no versículo 18, Efésios 6:18, ele diz: Sim, com toda oração e súplica, e orando em súplica. todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando Amém, com toda perseverança e súplica por todos os santos. amém, Então, a oração
ela requer perseverança para que nós possamos permanecer nesse encargo de oração. Amém. Se fosse simples, não seria uma luta, né? Não, ele não diria que nós precisamos vigiar e perseverar. Amém. 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 Então, posso orar por você? Vou fazer uma Sim. oração a cada um que está aqui. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Muito Amém. obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, obrigada Obrigado. por essa live. Senhor, Sim. obrigada por nós identificarmos que nós precisamos cuidar da parte mais especial que o Senhor nos pôs, que é o Sim. Espírito, que é um Amém. ambiente onde nós podemos ter comunhão contigo. Sim. Oh, Senhor Jesus, o Senhor conhece cada Amém. um que está aqui nessa live. Sim, O Senhor. Senhor conhece as suas necessidades, conhece o Amém. contexto onde se encontra. Amém. Senhor, vai de encontro a cada Oh, um, Senhor acolhe, Jesus. traz, Senhor, de volta para a esfera onde o Senhor pode falar, onde o Senhor pode Amém. manifestar o teu amor. O Senhor Amém. ama cada um aqui. Queremos Amém. realmente cultivar, Senhor, aqueles que por algum motivo se afastaram, que a partir Sim. deste momento possa se Amém. reconectar a Ti, através de Amém. invocar o Teu nome, chamando, Amém. ó Senhor Sim, Senhor. Jesus. Reconecta, Ó Pai. Senhor Jesus, entregando a tua vida. Ó Sim. Senhor Jesus, a tua pessoa, para que eles possam Amém. de fato ter uma vida espiritual, uma vida de comunhão Sim, realmente amém. transformadora para toda a Amém. sua vida. Nesse momento nós Amém. rogamos a ti, Senhor, abençoa Sim. cada um, Senhor, Amém. com Abençoa. chuva de bênçãos, trazendo, Amém. conectando a Receba. ti. Senhor, que eles também sejam canais de Oh, bênção, que Senhor também possam orar Jesus. por outras pessoas. Oh, Obrigada, Senhor Senhor, por essa Jesus. live. Muito obrigada, Senhor. Continua nos conduzindo à tua presença. Amém. Senhor Jesus. Amados, Senhor Jesus, amados, muito bom. A irmã Rosa, acho que está reconectando aqui. Foi muito bom a nossa live. Queria agradecer a presença de todos vocês. Essa live vai ficar gravada, tá? Então é uma oportunidade de você, logo depois que tiver gravado, você poder encaminhar, tá certo? Para outras pessoas ou marcar nos comentários, tá? Para você que chegou logo para o final, isso é uma série de lives que vão tratar sobre o nosso cuidado, né? No aspecto espiritual, que foi o de hoje. Na próxima sexta-feira, vamos falar é, de aspectos da alma, tá? E, por fim, nós vamos também ter a parte do cuidado do corpo, né? E propriamente dito em relação ao câncer de mama. Voltou! Estou aqui fazendo as considerações, tá? É, e aí, na próxima sexta-feira já vai participar, vai ser no mesmo horário, vai ser aqui no Instagram. Então, por favor, já agenda aí para que vocês estejam participando conosco, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu preciso avisar vocês. Bem, só um recadinho importante. A irmã que estaria a princípio na live é a irmã Alana, mas ela, por uma questão de saúde, não pôde participar. Queria muito agradecer a disponibilidade dela e abençoá-la, né, para que o Amém. Senhor continue guardando. Ela está sem voz, por isso que ela não pôde estar aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar uma nova oportunidade. E também quero Amém. agradecer a irmã Rosa por ter topado estar conosco aqui, contribuindo, compartilhando, e foi muito rico, Rosa. Realmente é muito bom sair da caixa, né? E aí, A algo palavra repentino. está. Então, vou Então vou mergulhar. mergulhar. Louvado seja o Senhor. Então, se você quiser Amém. deixar algum recadinho para a gente finalizar a live. Amém. Eu louvo e agradeço ao Senhor, toda a honra e toda a glória para Ele. E que a oração ao Senhor queime no coração de cada pessoa que escutar essa live. Que as barreiras caiam por terra e que nós Amém. sejamos levados de volta à simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amém. 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 Obrigada, Deus. Obrigada. Muito obrigada. Maravilha. O Senhor nos abençoe. Tchau. Amém. Tchau.